Olá, amados e amadas! Viemos para mais um vídeo da vida real. E aí, estavam com saudades dessa frase? Com certeza, né? Muitos me procuraram lá no Instagram, o que tá acontecendo, o que não tá. Então, vou deixar aqui um vídeo, na verdade, uma live que eu fiz ontem, domingo, para que vocês assistam e saibam de todas as coisas. É muito interessante, você vai amar. Vamos lá para a história deste homem que traiu sua esposa e a amante largou dele. E ele meio que não entendeu o que aconteceu. Mas eu tive uma análise aqui, esse cara ama a esposa e não sabe. Você vai me chamar de louca, que eu não sei de nada, blá, 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 que homem não ama, ninguém ama assim, tá? É uma coisa muito mais complexa do que você pensa. Então vamos lá para a história dele. Parabéns pelo seu conteúdo. Sou casado e tive uma amante por 5 anos. No começo, apenas flores e os paranauê bom. Do meio para o fim, a cobrança pela minha separação. No final, ela viu a oportunidade de se relacionar com um cara do serviço dela, com quem ficou noiva 3 meses depois do nosso término, e se casaram com menos de 1 ano. Foi doloroso, por mais de 1 ano pensava nela todos os dias. Estou tentando ressignificar o meu casamento. Mudei a postura, mas confesso que a tentação bate a porta, todos os dias. Depois que terminei com ela, contei tudo para a esposa e pedi a separação. Talvez pela possibilidade de reatar com o amante, mesmo convicto que não daria certo por N fatores. Talvez por vergonha do que fiz. Pode ser os dois desses motivos. Então aqui eu quero só parar, tá? Ele disse que depois que terminou com ela, contou tudo para a esposa e pediu a separação. Talvez pela possibilidade de reatar com o amante, mesmo convicto que não daria certo. Então assim, nós temos que aqui entender. O cara estava 5 anos com a amante. Então, ele não amava ela tanto assim, né? Ou nem amava, ou era paixão. Porque em 5 anos ele não teve a coragem, a força de se separar para ficar com ela. É aqui que eu entendo. Ele pediu a separação para a esposa, que talvez tenha pedido, talvez por vergonha do que ele fez, pode ser os dois motivos ou nenhum, né? Então, ele tinha aqui 2 possibilidades. Se eu me separar agora, ela volta comigo, ou eu estou pedindo a separação por vergonha. Ele ainda não sabe, por isso que eu falo que ele pode ter sentimentos de amor pela esposa e ainda não saiba. Continuando, o fato é que depois disso assumi uma postura diferente e até oficializei a minha união. Me dedico muito mais à minha esposa. Eliminei a amante da minha vida. E justamente hoje conheci o seu conteúdo. Tem uma mulher muito bonita que vem insistindo em ficar comigo. Mas mesmo sabendo que sou casado, eu até estava acertando as coisas para que fosse acontecer. Pelo seu conteúdo, confesso que eu dei uma recuada. Então o motivo é te agradecer e contribuir de alguma forma para o seu conteúdo que ainda vai salvar muita gente e muitas famílias. Queria ter te conhecido há mais tempo. Parabéns e sucesso. Explicando, a esposa não aceitou a separação e entendi ali um amor que eu jamais recebi de alguém. Então aqui talvez, meu querido, você tenha sentido que também a ama e não sabe. Ah, Lia, mas ele traiu, quem ama não trai, blá 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 blá. Às vezes o cara não sabe que ama a esposa e continua traindo por esse motivo, não sabe. Que eu jamais recebi de ninguém. Apanhar como ela apanhou, né? Ainda assim olhar dentro dos meus olhos e dizer que me ama e que não queria se separar foi a pior vingança para mim. Me deixou no chão. Confesso que sempre fui um traidor nato. Não vivi um único relacionamento no qual eu não tivesse traído. E foram muitas traições. E quero muito mudar esta minha realidade. Mesmo porque não me orgulho do que eu fiz, muito menos da dor que eu causei nas pessoas que se relacionaram comigo. Principalmente a minha esposa. Enfim, é isso. Gostaria de ter te conhecido bem antes. Teria me ajudado bastante a lidar com esse sentimento de perda e teria me feito, como já fez no pouco que vi do seu conteúdo, retornar essa forma. No mínimo, egoísta de agir. Obrigado, mais uma vez. Gente, eu sei que vocês vão falar que eu sou louca, que eu tô viajando, que eu não sei de nada, blá, 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 blá. Mas existem homens que traem as suas esposas e não sabem que as amam. Então, não é que ele fica procurando, sabe, a mulher para deixar ele mais jovem, aquela mulher para fazer com que ele tenha aquela adrenalina, que ele viva coisas novas, talvez o casamento tenha caído na rotina, porque assim,
Ele pediu a separação porque ele não aguentava mais o fato daquilo estar guardado dentro dele. Eu preciso contar para minha esposa que eu a traía. Eu preciso, não aguento mais. E talvez, né, se eu me separar agora, a amante vai ficar comigo. Mas também ele fala, eu não sei se é isso ou se era vergonha. Talvez sejam as duas coisas. O que ele diz ali que destruiu ele foi o fato da esposa ter perdoado a traição e ter, né, querido ficar no casamento. Foi uma escolha dela, mas você também aceitou. Então eu acredito que o que você tinha com a tua amante era uma paixão a longo prazo, costume, aventura. Porque se você realmente amasse, teria se separado muito antes. Você não acha isso? Teria se separado. Porque aqui você não diz que a sua esposa descobriu, você que foi quem contou. Muito diferente, eu fui 7 anos amante. E ele dizia que me amava, mas eu não me lembro de ter pedido para ele se separar, eu era muito nova. E ele nunca se separou, apesar de ter pensado muitas vezes nisso, mas nunca teve coragem. Então será que era amor mesmo? Ou era uma obsessão? Ou era um apego? Eu já sei dessa resposta, mas eu não vou falar aqui porque eu sei que tem gente que assiste. Mas vamos lá. Porque assim, do começo ao fim, foi uma pressão para que você se separasse. Você não quis. Você não quis se separar para ficar com ela. Você quis ficar com sua esposa. Depois que ela arrumou outro cara e casou com ele, você disse que foi muito doloroso. O que foi doloroso? Ver ela com outro, ver que ela seguiu a vida dela ou a rejeição que você está levando? Então aqui no final, não é a perda da tua amante que te judiou. Foi a rejeição que ela causou em você. É isso. E se você realmente não gostasse da sua esposa, talvez você não tenha descoberto ainda que gosta dela, você não teria ficado nesse casamento. Se você não gostasse. Ou tem tu, vai tu mesmo. Então são esses questionamentos que você precisa, né, ressignificar também, que você falou aqui. Me deixou no chão, porque ela falou que me ama. Então assim, ai meu Deus, não tem ninguém que me ama, ela me ama, eu vou ficar com ela mesma. E você está tentando organizar essa sua situação. Por que você trai? Quais são os objetivos dessas traições? Então, esses sentimentos dentro de você faz com que você traia. Fazem, né? Esses sentimentos fazem com que você traia as suas companheiras. O que são esses sentimentos? Por que você tem essa vontade da traição? O que falta dentro do seu casamento? Por que você resolveu continuar com a tua esposa? Por culpa? Por vergonha? Porque realmente ela te ama e não tem nenhuma outra a mais que vai amar você da forma que ela ama? Então são vários questionamentos. Vocês me perguntam, um homem que ama trai? Trai. Porque ele nem sabe no fundo que ele ama a esposa dele. Não existem aquelas situações que a esposa perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa três. Quando ele descobre mesmo que a esposa não vai mais perdoar, o cara fica louco. Ele quer voltar para a esposa de todas as formas, ele começa a lembrar de tudo, ele rejeita a amante, ele não quer morar com a amante, é isso que acontece. Quando a esposa descobre e ela pede a separação, o cara não fica com a amante, fica com outro, mas com a amante não fica, porque na cabeça dele, ela foi a causadora disso. E eu amava minha esposa, nunca quis me separar. Então são essas questões que você tem que pensar agora, meu querido. Você pode sim amar a sua esposa, mas você ainda não sabe. E aí você fica procurando o jardim encantado em outro lugar. Né? Que você falou aqui, teria me ajudado bastante a lidar com o sentimento de perda. Não é perda que você tem em referência à sua amante, à sua ex-amante. É rejeição. É a rejeição que machuca. E não o fato de ela ter ficado com outro, mas sim dela ter te rejeitado. Porque se ela não tivesse te rejeitado, você continuaria com ela ou terminaria pela pressão que teria acontecido. Porque vocês terminaram, né? Ou ela terminou com você. Depois que terminei com ela, ó, tá vendo? Quando a gente pega as coisas, você terminou com a amante. Foi você que terminou com ela. E daí ela viu a oportunidade de ficar com outro. Então você terminou com sua amante. Mas daí, como você viu que ela continuou a vida dela, você resolveu contar para tua esposa pelo desespero. Talvez você tenha até se arrependido de ter contado para tua esposa, que você não sabia, né, como ela ia reagir. Talvez se ela tivesse te pedido o divórcio, você imploraria para ficar. Então são essas questões que você tem que resolver na sua vida. Esses porquês que você tem que eliminar.
E se você quiser fechar uma consultoria comigo, me chama lá no Instagram. Atendo homens? Atendo homens. E atendo muitos homens no Instagram, tá? No Instagram não, fechando consultoria pelo Instagram. E daí nós conversamos até por vídeos, pelo WhatsApp, por textos e áudios, tá bom? Se você quiser fechar uma consultoria comigo, vai lá no meu Instagram, tá ok? Deixa aqui abaixo seus comentários, tá? Pode me chamar de doida, o que vocês quiserem, tá? E se vocês quiserem entender do porquê que eu sumi, eu vou deixar uma live incrível aqui para você assistir, que tem muita coisa bem importante nessa live. Então assista. Eu te espero na quarta-feira, tá? Segunda, quartas e sextas, por enquanto, vídeos aqui nesse canal, tá ok? Beijos! Até!